Ô Mari, você está me dizendo, assim, é correto eu pensar que as empresas que cuidarem das emoções dos profissionais, ou seja, cuidarem de forma integral, sistêmica, ao invés de só resultado, resultado, elas têm um diferencial competitivo, então? Eu não tenho dúvida, Vivi. Assim, eu acho que quando a gente pensa no adoecimento mental, são vários fatores que nos fazem adoecer mentalmente. Além da gente não ter cuidado das nossas experiências de dor, como eu já falei, isso pode virar um luto complicado, isso pode virar uma complexidade e virar um diagnóstico de adoecimento mental. Existem outras razões que nos fazem adoecer mentalmente. Primeiro é que é a predisposição genética. Ok. Se os meus pais têm algum tipo de adoecimento mental, a chance de eu ter é muito maior, chega a 40%. Nossa. Segundo, o uso contínuo de substâncias químicas causando grandes inflamações no nosso organismo. Isso já se sabe que é a causa de adoecimento mental. Terceiro, a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade que não nos oferece um mínimo de condição enquanto cidadãos para a gente viver e trabalhar e ter uma vida digna. Ao contrário, ela oferece desemprego, fome, violência, polaridades, né? Então, isso tudo corrobora para as nossas estatísticas, como você bem iniciou a nossa conversa, de que somos um dos países mais ansiosos e mais deprimidos do mundo. Então, é correto afirmar, nossos funcionários, se a gente é um país, então eu posso dizer que os nossos funcionários estão ansiosos, deprimidos, posso dizer isso. Exato, porque é um reflexo. Um bom percentual disso. Um bom percentual. Da minha folha de pagamento, então, eu tenho bastante gente ali Vivi, que pode estar... Se provavelmente algumas pessoas já estão adoecidas ou já viveram algum tipo de adoecimento e, infelizmente, outras ainda vão adoecer. Isso é fato, dado as estatísticas que só crescem. Sim. Então, E esse número que eu falei de 60% é de 2020, antes da pandemia. Então, imagina depois da pandemia, não saiu ainda, não tem esse número. O que vem por aí? Então, é muito assustador a gente pensar na quantidade de pessoas em sofrimento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não necessariamente um indivíduo acorda de um dia para o outro com um diagnóstico de ansiedade. É um processo. É um processo multifatorial e é um acúmulo de coisas que vão se compondo. Grandes colapsos coletivos, por exemplo, também a gente pode incluir nessa lista, como foi o caso da pandemia. Porque aí, de novo, a pandemia esbarrou em dores, nas nossas dores antigas, que estavam adormecidas, e a pandemia é uma casquinha que abre essa ferida e volta tudo. Então, por isso é que muita gente desorganizada nesse processo de assistir tantas mortes, tantas perdas secundárias, que a gente chama, né? Que não é só o fato da gente ter sido isolado para dentro de casa, mas o que isso gera, e o que isso acarreta no nosso sistema familiar, e o que isso acarreta na nossa relação com o trabalho. Então, são muitos fatores que nos fazem adoecer. Então, se a gente não tiver essa balança, assim como a gente pega o nosso celular e coloca na tomada todos os dias para ele funcionar amanhã, a gente tem que recarregar as nossas baterias internas com essas medidas de cuidado, com essas estratégias de enfrentamento, de autocuidado, de pedir ajuda, né? Para que a gente não entre num processo de adoecimento. Então, quando a organização se coloca dessa forma como uma grande rede de apoio, de alguma forma tem uma preocupação das pessoas estarem menos adoecidas ou das pessoas, de alguma forma, se eventualmente adoecerem, que esses sintomas sejam sintomas mais leves. Porque não necessariamente uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela precisa ficar em casa. Ela pode, inclusive, se utilizar do trabalho para poder se reorganizar. Assim como a terapia, assim como, eventualmente, a necessidade de procurar ajuda médica para dar conta desse diagnóstico.